O moleque estranho da Suíça. A infância que já cheirava a treta. Você já parou pra pensar como é que nasce um gênio? Spoiler, geralmente é no meio de um belo caos. E Carl Jung é a prova viva disso. Antes de ser o velhinho barbudo que inventou metade das palavras que coach adora tatuar no braço, Jung era só um moleque estranho da Suíça, perdido numa família que parecia mais sessão de terapia em grupo mal resolvida. O pai dele era pastor. O tipo clássico que tentava pregar sobre fé num Deus que ele mesmo não conseguia acreditar direito. Sim, o senhor Jung Sênior era basicamente o funcionário do mês da hipocrisia existencial. A mãe tinha mais umas ideias meio místicas. Via espírito pra cá, sentia energia pra lá. Jung cresceu entre sermões entediantes e histórias de fantasmas, o que, convenhamos, já era um puta preparo pra virar um mestre do inconsciente coletivo, né? Pra melhorar, o moleque era todo introvertido, do tipo que preferia conversar com pedras e árvores a brincar de pique-esconde com os amiguinhos. Você acha que sua adolescência foi solitária? O Jung literalmente criava universos inteiros dentro da cabeça porque o mundo real era chato demais pra ele. Enquanto as outras crianças estavam descobrindo a magia do futebol ou do bullying, Jung estava escrevendo sobre deuses internos e sombras psicológicas, prioridades. E como todo bom protagonista de história foda, ele também colecionava traumas. Aos 12 anos, levou um soco metafórico da vida. Desmaiava do nada, tipo aquele amigo que bebe 2 cervejas e já apaga. Diagnóstico da época: esse menino é preguiçoso. Tratamento: uma bela surra verbal e muito desprezo. Resultado: Jung virou um pequeno rebelde interno, aprendendo cedo que o mundo dos adultos era cheio de idiotas que fingiam entender tudo, mas na real estavam mais perdidos que ele. Mas calma que piora, na escola ele era o típico aluno que se recusava a fazer lição de casa se achasse a tarefa estúpida. Era como se já soubesse, desde moleque, que a maior parte da vida acadêmica é só uma grande enrolação institucionalizada. Resultado, era visto como um potencial fracasso ambulante. Spoiler de novo, deu ruim para os professores, não para ele. E foi exatamente esse caldo de traumas, tédio e revolta interna que moldou Jung. Sem isso, ele teria virado o quê? Mais um advogado frustrado vendendo seguro de vida? Provavelmente. Em vez disso, virou o cara que passou a vida inteira fuçando nas catacumbas da mente humana e esfregando na nossa cara que nem nós sabemos realmente quem somos. Então, se você acha que tá ferrado porque teve uma infância meio zoada, relaxa. Pode ser só o universo te preparando para virar uma lenda, ou sei lá, um contador de firma. Depende do quanto você está disposto a cavar seus próprios fantasmas. O estagiário que virou lenda, como Jung deu um tapa na cara da psiquiatria tradicional. Todo mundo começa pequeno, certo? Menos Jung. Ele começou estranho mesmo. Quando entrou na psiquiatria, o cenário era mais deprimente que festa de firma em final de ano. Os médicos tratavam pacientes como se fossem um lixo humano que precisavam ser varrido para debaixo do tapete da sociedade. Se você surtava em 1900, parabéns, seu destino era basicamente virar estatística em manicômio, dopado até esquecer o próprio nome. E é aí que entra nosso estagiário favorito, Carl Jung, com cara e a coragem e um bocado de bizarrice mental. Ele começa a trabalhar no hospital psiquiátrico Burgasy, que, detalhe, eu não sei pronunciar, em Zurique, e já de cara percebe que aquela merda toda não fazia sentido. Tratar paciente como animal? Legal pra quem não sabe o que tá fazendo. Jung queria entender o que passava na cabeça da galera doida, tipo, de verdade, não pra encher currículo. Enquanto a medicina da época tratava sintomas com o carisma de uma porta, Jung sacou que o buraco era infinitamente mais embaixo. Ele começou a anotar sonhos dos pacientes, estudar associações de palavras, fazer testes que, na época, pareciam bruxaria. A galera tradicional olhava para ele do jeito que você olha para aquele amigo que decide virar coach de propósito de vida do nada. Só que, diferente do coach, Jung realmente tinha uma mente afiada. Um dos trabalhos mais fodas dele nessa época foi com o que hoje chamaríamos de teste de associação de palavras. Basicamente, ele descobriu que, dependendo da sua reação a palavras específicas, dava para mapear seus complexos internos. Resumindo, Jung sacou que nossa cabeça é cheia de armadilhas psicológicas, muito antes da Netflix inventar séries sobre trauma familiar. Enquanto isso, os médicos sérios seguiam achando que a mente humana era tipo um relógio quebrado. Bastava dar corda que funcionava. Jung olhou, riu internamente, porque ele era suíço, né? E começou a construir as bases do que depois chamaria de psicologia analítica. Nada de receita de bolo para tratar a gente. Cada pessoa era um labirinto diferente. Cada mente
um inferninho particular. E ele ainda teve a ousadia de jogar na cara da psiquiatria que ela era míope pra cacete. Imagina a audácia, um jovem de 20 e poucos anos dizendo pros medalhões da medicina que eles estavam errados. Pois é, hoje em dia isso te rende bloqueio no LinkedIn. Na época, quase custou a carreira dele. Só que o Jung não tava nem aí pra agradar a galera de jaleco, ele queria entender o ser humano, mesmo que para isso tivesse que enfrentar a muralha da burrice institucional. E foi justamente essa rebeldia, esse foda-se silencioso, que plantou a primeira semente da sua grande virada. Em resumo, enquanto os outros lambiam carimbos e fingiam que entendiam de gente, Jung já dava 2 voltas à frente, mapeando o que depois viraria a base de uma revolução na psicologia. Moral da história, quem segue o manual vira funcionário do mês. Quem rasga o manual vira lenda. Bromance ou treta épica? A amizade tóxica e o pé na bunda entre Freud e Jung. Se você acha que a amizade de famoso hoje em dia é cheia de indireta no Instagram e um follow dramático, é porque não conhece o barraco histórico entre o Jung e o Freud. Se fosse hoje, essa relação seria um prato cheio pro Léo Dias. Vamos lá. No começo, Freud era o popstar da psicologia, o cara que inventou a psicanálise e achava que todo mundo era movido a sexo reprimido. Tava lá, no auge do estrelato, quando encontrou o jovem promissor Jung, que tinha ideias frescas e, mais importante, era suíço. Ou seja, fora da bolha vienense que Freud já estava saturado. Jung virou tipo o Golden Boy, o filho prodígio que Freud nunca teve. Ou talvez desejasse, sei lá, conhecendo o Freud, vai saber. A primeira conversa dos dois durou 13 horas. 13, sem intervalos, sem pausinha para um café. Quem conversa 13 horas seguidas? Gente normal? Não. Psicólogos que precisavam desesperadamente serem ouvidos. Era o início de um bromance intelectual que prometia dominar o mundo da mente humana. Por um tempo, deu bom. Jung virou o herdeiro escolhido da psicanálise. Era bonito, pelo menos para os padrões de 1900, né? Carismático e, melhor ainda, não era judeu. O que, numa época infestada de preconceitos, era visto como ótimo para expandir o movimento. Freud não era exatamente um embaixador da inclusão, só que, meu amigo, nem todo bromance resiste ao choque de egos do tamanho de um planeta. O problema, Jung achava que a psique humana era muito maior que só uma coleção de desejos sexuais reprimidos. Freud, por outro lado, era obcecado pela ideia de que tudo era sobre sexo. Seu trauma de infância, sexo. Sua compulsão por limpeza, sexo. Se você torcer pro time errado, também é sexo. Sério, Freud veria até sua preferência de Netflix como um sintoma do seu desejo pelo seu pai. Jung olhou para isso e falou: tá, bacana, mas e o resto? A espiritualidade, o inconsciente coletivo, a porra toda simbólica que move a gente? Resposta de Freud: filhão, se desviar muito da minha teoria, tá atraindo o movimento. Foi aí que a treta pegou fogo. Jung não queria ser um papagaio de Freud. E Freud, egocêntrico até a última molécula, não queria concorrência debaixo do seu teto intelectual. Resumindo, um follow mútuo, bloqueio nos sonhos, literalmente, porque eles analisavam os sonhos um do outro. E uma guerra fria acadêmica que até hoje gera treta nas faculdades de psicologia. Jung então chutou o balde, abandonou a psicanálise e começou a construir seu próprio império, a psicologia analítica. Foi tipo um spin-off que superou a série original em profundidade, mas nunca em polêmica. Moral da história: nem toda admiração vira amizade e nem todo mentor quer te ver ultrapassá-lo. Às vezes, o maior favor que você pode fazer para sua própria história é mandar um foda-se elegante e seguir seu caminho. Jung fez isso e o mundo nunca mais foi o mesmo. Perdido no rolê, o colapso nervoso que fez Jung cavar até o inferno da própria mente. Sabe aquele momento da vida em que tudo vai pro saco e você fica encarando o teto às 3 da manhã, pensando se deveria largar tudo e abrir uma barraquinha de açaí? Jung também teve o dele, só que em vez de virar empreendedor de suco, ele decidiu mergulhar de cabeça no próprio inferno psicológico. Porque, claro, né? Mais radical, impossível. Depois daquela treta enorme com Freud, Jung ficou basicamente à deriva. Sem mentor, sem grupo, sem status. Era ele, os próprios demônios internos e uma Suíça cinza pra cacete como cenário de fundo. Enquanto muita gente na posição dele teria se afundado na autopiedade ou enfiado a cara no absinto, Jung resolveu fazer algo muito mais assustador: se ouvir de verdade. E quando eu digo se ouvir, não tô falando daquele papo de autoajuda barato do tipo escute seu coração. Não,
Tô falando de escutar as vozes internas literais. Isso mesmo, vozes. Jung começou a ter visões, sonhos vívidos pra caralho, diálogos com figuras mitológicas internas, tudo aquilo que você hoje chamaria de diagnóstico psiquiátrico urgente. Mas, naquela época e com aquele cérebro, virou outra coisa, virou exploração. Em vez de fugir, Jung decidiu documentar toda essa viagem lisérgica sem precisar de LSD, que nem existia ainda. Ele literalmente escrevia e desenhava o que ele via e sentia. O resultado, o famigerado Livro Vermelho. Uma mistura de Diário de Bordo do Caos e Mandala da Insanidade. Um puta trabalho que ele manteve escondido durante décadas, porque até ele sabia que o mundo não estava pronto para tamanha insanidade organizada. No meio dessa montanha russa interna, Jung começou a sacar que o inconsciente não era só um depósito de lixo mental reprimido, como Freud achava. Era um verdadeiro ecossistema vivo, cheio de símbolos, arquétipos e estruturas universais, que moldavam quem nós somos sem nem pedirem licença. Tipo aquele software rodando em segundo plano no seu celular, drenando sua bateria emocional sem você perceber. Ah, e detalhe, Jung percebeu também que cada um de nós tem um self interno, uma espécie de eu mais completo, e que o processo de amadurecimento real é integrar essas partes todas, inclusive as feias, nojentas e vergonhosas. Sim, até aquela parte de você que ainda assiste reality show escondido faz parte do pacote. O que Jung passou nesse período não foi uma depressãozinha que se cura com um banho de sal grosso. Foi um colapso existencial completo, e foi justamente ao sobreviver a esse mergulho brutal no próprio abismo que ele pariu algumas das ideias mais importantes da psicologia moderna. Resumo, às vezes você precisa perder tudo, status, amigos, a própria sanidade, para encontrar alguma coisa que realmente preste dentro de si. Ou, como Jung ensinou sem dar palestra de coaching barato, não existe iluminação sem encarar sombras. Se você acha que está perdido, talvez seja um bom sinal. Jung também estava. E olha onde ele chegou. Arquétipos, sombra e o resto da bagunça. Como Jung decifrou a galera antes do Instagram existir. Se você acha que inventou o conceito de ser autêntico, postando selfie com frase motivacional no Instagram, senta aí, porque o Jung já te desmascarou 100 anos antes de você existir. O que Jung entendeu, e a galera ainda finge que não, é que nós somos só uma colagem de máscaras, arquétipos e sombras ambulantes tentando fingir que temos uma personalidade única. Senta lá, influencer. Vamos quebrar isso do jeito que Jung gostaria, na porrada conceitual. Primeiro, arquétipos. Para Jung, arquétipos são modelos universais que vivem no nosso inconsciente coletivo. Tipo padrões prontos que todo mundo carrega sem nem perceber. O herói, o sábio, a mãe, o rebelde. Tá tudo lá, instaladinho de fábrica como um app que você não consegue deletar do seu cérebro. É por isso que histórias de heróis fazem sucesso desde a Grécia Antiga até a Marvel. A gente responde a esses símbolos porque eles estão literalmente embutidos no software humano. Só que você, ser de luz moderno, acha que tá sendo você mesmo, porque trocou a build do Instagram para alma livre. Spoiler, você tá só reproduzindo o arquétipo do espírito livre, aquele mesmo que já encantava tribos indígenas e poetas franceses antes de você pensar em fazer dancinha no TikTok. Agora vamos falar da treta real, a sombra. Jung sacou que todo mundo, carrega dentro de si um depósito de merda não assumida. A raiva que você finge não sentir, o prazer secreto de ver aquela colega insuportável se ferrar, a vontadezinha de chutar o balde e mandar o chefe para aquele lugar, isso tudo é sombra, é você de verdade. Não o avatar cheio de filtros que você vende para os outros. O problema, a maioria das pessoas prefere fingir que é iluminada e amorosa o tempo todo. Resultado, repressão. E o que a gente reprime mais cedo ou mais tarde explode. Tipo panela de pressão esquecida no fogo. É aí que você vê os escândalos, os surtos, as crises de autenticidade que ninguém entende de onde surgiram. Jung avisou, se você não encarar a sua sombra, ela vai governar a sua vida e você vai chamá-la de destino. Traduzindo, se você não assumir seus lados podres, eles vão assumir o controle no modo stealth. Sabe aquele cara que jura que odeia corruptos e um dia é pego roubando? Sombra. Sabe aquela mina que milita sobre amor próprio, mas se odeia no espelho? Sombra. O jogo todo é esse. Reconhecer que você é uma coleção de formas contraditórias e aceitar a guerra interna como parte do pacote. Não para virar santo, mas para, pelo menos, parar de ser refém da própria hipocrisia.
Então, da próxima vez que alguém disser, seja você mesmo, manda um, qual dos meus eus você quer conhecer hoje? Jung entenderia, o resto vai ficar perdido repostando frase de bom dia. De Guru Cult, a figura do WhatsApp. Como Jung virou moda até para quem nunca leu uma linha dele. Jung provavelmente ia rir ou chorar de vergonha se visse no que o nome dele virou hoje. O cara passou a vida inteira mergulhado no inconsciente coletivo, explorando as profundezas da psique humana, enfrentando seus próprios demônios, só para, em 2025, virar frase de bom dia em grupo de WhatsApp e legenda de foto no Instagram. Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Lindo, né? Pena que ninguém que posta essa frase consegue ficar 10 minutos longe do celular pra, de fato, olhar pra dentro. Jung virou cult, e ser cult é o quê? É ser citado sem ser lido. Virou aquela aura de intelectualidade pronta para consumo. Um tipo de sabedoria fast food, servido em memes, camisetas e histórias motivacionais. A culpa é só da galera? Claro que não. Acontece que Jung criou conceitos tão poderosos e tão visualmente fodas, tipo arquétipos, sombras, inconsciente coletivo, que eles foram engolidos para a máquina de moer ideia da cultura pop. Hollywood, por exemplo, se lambuzou em Jung. Todos aqueles filmes de jornada de herói, Star Wars, Matrix, Harry Potter, tudo chupinhado de arquétipos junguianos. E você achando que a J.K. Rowling era pura criatividade. Jung já tinha deixado o mapa desenhado. No mundo corporativo, então, nem se fala. Hoje tem coach explicando arquétipo para time de vendas, RH aplicando teste de tipos psicológicos, baseado no MBTI, derivado direto do trampo de Jung. Consultores de marketing criando persona de cliente baseada em, adivinha, arquétipos. O problema, a galera simplifica tanto que destrói o valor real das ideias. Jung não inventou o arquétipo para você decidir se sua marca é o herói ou o mago numa campanha de shampoo, caramba. Ele falava de forças arquétipicas que moldavam a psique humana na luta entre luz e trevas internas, não em manual de branding. E a espiritualidade moderna? Essa foi a maior fanfic baseada em Jung. Hoje tem tarólogo de Instagram vendendo acesso ao inconsciente coletivo por 12 vezes no cartão. Tem retiro no final de semana prometendo integração da sombra, com direito a ayahuasca gourmetizada e muita foto de círculo de cura no pôr do sol. Se Jung ressuscitasse hoje, provavelmente ia pedir para ser cancelado de novo. Ou ia abrir uma vinícola e se entupir de vinho para aguentar. A ironia é que as ideias dele eram justamente sobre profundidade, sobre encarar o que é feio, sombrio e verdadeiro em nós. Mas a cultura moderna deu um jeito de transformar até isso em mais uma fantasia bonita para evitar encarar a realidade. Moral da história, a verdadeira homenagem que você pode fazer a Jung não é postar frase de efeito, é parar de se anestesiar com distrações, encarar sua própria bagunça interna e, se sobrar tempo, ler pelo menos uma página real dele. E detalhe, é denso pra cacete, mas pelo menos é real.